Fluminense acerta a contratação de mais 2 jovens jogadores e a gente tem novas informações sobre o interesse tricolor no meio-campista Otávio do Atlético Mineiro. Por outro lado, no treino de hoje, o Fluminense teve uma boa notícia, uma notícia um pouco preocupante, falando no jogo de domingo contra o Nova Iguaçu. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Então, desde já eu convido você a deixar o like, a se inscrever no canal, a ativar o sininho para não perder nada e vamos falar muito do Flusão. Fluminense acertou a contratação de 2 jovens jogadores que chegam inicialmente lá para Xerém. A gente vem fazendo essa cobertura do vai e vem tricolor nas categorias de base, toda virada de temporada, naturalmente alguns jogadores deixam o Flu e outros, destaques de Copa São Paulo de Futebol Júnior e outros torneios ao redor do mundo chegam ao Fluminense. Dessa vez o Fluminense acertou a contratação de uma dupla que vem do Hercílio Luz. Quero falar primeiro do goleiro Murilo Fleck. O Murilo Fleck possui 17 anos e está chegando inicialmente para o Sub-20 tricolor. Essa informação quem traz pra gente é o jornalista Caio Maximiliano, que trabalha lá em Tubarão, lá em Santa Catarina, e trouxe em primeira mão essa informação da chegada do Murilo Fleck ao tricolor. O acordo que o Fluminense firma é de um empréstimo com uma opção de compra. Então ele vai passar essa primeira temporada no Sub-20 tricolor. Caso agrade por lá, o Fluminense pode efetuar a sua compra em definitivo para ter o atleta, Ele ainda tem idade de Sub-17, mas já chega para uma categoria acima. A gente sabe que aqui no Fluminense muitos jogadores com idade de Sub-17 acabam jogando no Sub-20, a galera do Sub-20 geralmente já está lá no profissional tricolor. A gente é um clube que, por mais que a torcida reclame, e eu endosso muito dessas críticas, o Fluminense, se você comparar com a média dos outros times brasileiros, até utiliza bastante a base. Poderia ser muito mais, mas a gente sabe que aí acaba rolando esse pulo de categorias. O Murilo Fleck então chega para o Sub-20 tricolor. Outro jogador que também chega lá do Hercílio Luz é o lateral esquerdo Daniel Ribeiro. Ele também vem nesse modelo de empréstimo com opção de compra, vai jogar uma temporada por aqui, caso agrade o Fluminense adquire o atleta em definitivo. O Daniel Ribeiro também tem 17 anos, mas a princípio vai jogar na equipe Sub-17 tricolor. Essa informação também é do jornalista Caio Maximiliano e ele complementa dizendo que além do Fluminense, que efetuou a contratação, o atleta teve na mira do Barra, que é um clube lá de Santa Catarina, e também do Internacional, após o bom desempenho que ele teve na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma curiosidade interessante sobre o Daniel Ribeiro é que ele já vem sendo monitorado pelo Fluminense desde seus 11 anos de idade. Chegou inclusive a passar por um período de testes no tricolor, acabou voltando para o Hercílio Luz, continuou se desenvolvendo por lá. Agora com o destaque, o Fluminense volta, manteve o jogador ali no seu monitoramento, agora volta e o traz para jogar a princípio no seu Sub-17, mais um reforço para a categoria de base tricolor. O Campeonato Carioca vem sendo alvo de muitas críticas de jogadores e treinadores das principais equipes e a Ferdi está tentando se mobilizar para resolver esse problema. A gente vai conversar sobre isso, só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você assiste a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a gente consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Wilkes de Juiz de Fora, para o Dirceu de Lusiânia, lá em Goiás, para o Cláudio de Nova Iguaçu, para o da Mata de Petrópolis, para o Gustavo Fraga de Águas Lindas, em Goiás, e para o Mauro Amaral de Angra dos Reis. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui no canal, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar dessa situação também, porque o que acontece? Depois do Fla-Flu, muita gente apareceu reclamando do gramado, dos dois times que fizeram reclamações ao gramado do Maracanã. Teve um jogo do Botafogo contra o Bangu lá em Moça Bonita, que também foi alvo de muitas críticas do Alvinegro. E agora o UOL traz pra gente a informação de que a Ferdi marcou uma reunião com os clubes que disputam o Cariocão para discutir essas queixas feitas ao campeonato. Uma outra queixa, além da questão do gramado,
foi o peso da bola, né? E a questão do peso da bola é uma queixa que vai abranger a pênalti, que é a patrocinadora do campeonato, quem fornece a bola. Teve uma declaração, se não me engano, do Thiago Silva, que ele falou que a bola era muito leve, né? Os jogadores estavam com essa dificuldade de se adaptar no campeonato. Por outro lado, essa questão dos gramados, né? A gente sabe que principalmente os estádios menores aqui do Rio de Janeiro têm uma dificuldade de conservação como um todo. Até por isso, muitos times pequenos não jogam contra os times grandes nos seus estádios. O Bangu é um dos que joga lá em Moça Bonita. O Fluminense chegou a mandar jogo lá no começo do ano, antes do Maracanã abrir. Mas, de fato, o gramado era bem ruim. O Inácio, por exemplo, o zagueiro, não jogou o primeiro jogo porque está se recuperando de lesão no joelho, né? Estava se recuperando. E aí correria o risco lá em Moça Bonita de estourar novamente e acabou não jogando. A gente sabe que é uma situação que está muito além até do próprio Bangu, né? O Bangu é um clube que não consegue, infelizmente, ter grandes investimentos para fazer essa manutenção do estádio. E aí, gramado acaba ficando ruim, a questão das arquibancadas também fica numa situação precária. Vale lembrar, né? Esse ano voltou a ter jogo à noite em Moça Bonita, depois de, muito tempo. Eu, particularmente, nem lembrava. Desde que eu me entendo por gente, pelo menos que eu me lembre, não tinha jogo de noite em Moça Bonita porque não tinha refletor. Pra vocês terem uma noção, aí esse ano eles conseguiram instalar lá para ter os jogos à noite no estádio. Então, assim, isso ilustra muito bem a questão que a gente tem de baixa infraestrutura no Campeonato Carioca. A FERJ precisa dar um suporte maior, está sempre recebendo a sua porcentagem financeira nos acordos firmados do campeonato, né? Então precisa ajudar ali para fazer o Campeonato Carioca ser mais atrativo. O Cariocão já foi um dos campeonatos, já foi o principal campeonato do Brasil, né? E agora é um campeonato que está largado às traças, infelizmente, não tem premiação, voltou agora a ter um valor mais decente de pagamento de direitos televisivos, mas ainda é muito pouco. Vai ter essa reunião, né, da FERJ com os clubes para discutir essas queixas feitas. Por outro lado, aqui cabe sim a corneta, né? Porque acabei de falar essa questão toda da FERJ, eu imagino que a maioria aqui vai concordar, quando você entra nesse debate sobre a situação do Cariocão em público, a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora, bota críticas e bota a culpa na federação. Só que quando a gente vai olhar para os clubes, o presidente da FERJ foi reeleito por unanimidade, ninguém vota contra, ninguém coloca uma chapa ali, e aí se perpetua Rubens Lopes na FERJ. Aliás, se você parar para analisar, se eu não me engano, a FERJ, ele existe desde a década de 70, 80, teve 4 presidentes, né? Foi, acho que o oitavo Pinto Guimarães, depois foi o Caixa d'Água, Rubinho, e tem mais um que eu não tô lembrando. Pra você ver como teve pouco presidente na história da FERJ. Geralmente é isso, né? Fica o mesmo cara por muitos anos ali se perpetuando no poder, e aí a gente vê um campeonato muito sucateado. E aí quando a gente compara com São Paulo, isso é uma coisa que eu falo com muita dor no coração, né? Porque eu, além de ser carioca, eu tenho bastante orgulho de ser carioca, eu gosto muito do Rio de Janeiro, e gosto muito, né, do futebol carioca como um todo. Mas você compara com o São Paulo, o futebol de lá é muito mais estruturado. Claro que os clubes do interior têm mais dinheiro, mas a federação também consegue fornecer um auxílio, digamos assim, para as competições, né, porque tem a Copinha, por exemplo, também acontecendo, muito maior do que a FERJ oferece aqui no Rio de Janeiro. Então é algo muito ruim que a gente vive no futebol daqui, um futebol muito sucateado. E tem ex-jogador do Fluminense de Casa Nova sendo apresentado em nova equipe, ou melhor, velha nova equipe, né? Porque ele está voltando para lá. Tô falando do atacante Wellington Nem, um jogador muito querido pela torcida tricolor, peça importantíssima no título brasileiro do Flu de 2012. Ele foi apresentado como reforço do Figueirense, que foi justamente o clube pelo qual ele se destacou por empréstimo em 2011, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro e voltou com muito mais crédito para as Laranjeiras para conseguir se tornar titular e peça importante no nosso tetra. Apresentado pelo Figueirense, ele lembra disso, né? Dessa gratidão que ele tem pelo clube de Santa Catarina, mas também agradece muito o Fluminense. Abro aspas aqui para a declaração do atacante. Eu tenho 2 clubes aos quais eu preciso agradecer muito. O Fluminense, por eu ter feito minha base lá e me capacitado para chegar até aqui. E o Figueirense, que abriu as portas para que eu me destacasse profissionalmente, onde puderam ver minha qualidade e fui revelação do Campeonato Brasileiro. A preparação para a Série C é a mesma. É uma competição muito difícil, com campos nem sempre em boas condições e viagens longas. Mas o objetivo é o mesmo, ganhar. Tá aí a declaração do Wellington Nem, né? E vale aqui também um parênteses. Pô, é uma pena ver o Figueirense jogando a Série C, né? Já tem bastante tempo que a gente não vê o Figueirense na Série A. Eu, particularmente, estive muito acostumado ali na minha infância em ver o Figueirense
sendo figurinha carimbada na Série A, sendo aquele time que dava trabalho, fez a final da Copa do Brasil 2007 contra a gente, o próprio ano de 2011, que o Wellington nem estava por lá, o Figueirense brigou por vaga da Libertadores, acabou não conseguindo se classificar, mas brigou na parte de cima da tabela, e agora já há um tempinho amarga aí a Série C, não consegue ser aquele clube forte que a gente viu outrora. O Wellington nem volta por lá, é um jogador que, cara, sempre gostei muito, mas infelizmente sofreu muito com lesões, né? Ele sai do Fluminense em 2013, já estava tendo algumas, vai para o Shakhtar da Ucrânia, fica bastante tempo por lá são várias lesões, chega a retornar ao futebol brasileiro para jogar no São Paulo, não consegue render, tem uma nova passagem pelo Flu, também muito abaixo, rodou bastante, agora chega aí ao Figueirense, onde vai jogar essa temporada de 2025, toda a sorte do mundo para ele. Vamos falar um pouquinho do volante Otávio, né? Mais um jogador que o Fluminense está tentando trazer nessa janela. A gente tem mais uma informação para atualizar vocês sobre essa negociação e sobre a sua situação. Só antes, lembrar você, tricolor ligadinho aqui na Central, de correr no link que está no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o canal da Central Fluminense no WhatsApp. E aí, para fazer parte, é muito fácil, muito simples. Você vai correr lá no comentário fixado, vai ter o link. Você vai clicar no link, automaticamente abre no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai apertar o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito da sua tela, e a partir daí você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Eu vou ficar te esperando por lá e vamos falar agora da situação do volante Otávio. O GE trouxe ontem que ele é o grande alvo do Fluminense para a cabeça de área, para a camisa 5. O Fluminense entende que precisa de um reforço para a posição. Vale lembrar, né? A Central Fluminense trouxe a informação de que a gente entrou em contato com o André Cury, que é o empresário do volante Zé Wellison do Fortaleza, e o André Cury nos afirmou que o Fluminense é um dos clubes interessados no Zé Wellison e que tem conversas com o jogador. No entanto, o GE publica, né, que o grande alvo do Fluminense na janela é o Otávio, né, para a mesma posição. Então o Zé Wellison provavelmente está ali como um plano B caso não dê certo a negociação com o Otávio. A negociação acontece já, tá? E o Otávio vem sendo reserva lá no Atlético Mineiro. E isso é uma situação que pode facilitar a sua vinda para o Fluminense. A Raíssa Simplício, lá do Portal Gol, traz informações sobre esse assunto. E de acordo com ela, o Atlético Mineiro está disposto a liberar o Otávio. E o volante foi um pedido do treinador Mano Menezes. Só existe um problema nessa situação. O Cuca, que é o técnico do Galo, quer que o Atlético Mineiro contrate um substituto para o jogador antes de liberá-lo. Nesse momento, repito, o Otávio vem sendo reserva, só jogou 3 partidas nessa temporada, e se você somar a minutagem, não deu nem meia hora, foram 28 minutos, salvo engano, é muito pouco tempo. E aí o Atlético tem para a posição o Alan Franco, o Fausto Vera, Paulo Vitor, Patrick e o Gabriel Menino, recém-contratado, que tem sido o nome de confiança ali do técnico Cuca. E o Otávio anda sem espaço, mas o Cuca quer um jogador para a posição antes de liberar o Otávio ao tricolor. Vale lembrar, o Otávio tem contrato com o Atlético até o final de 2026 e até agora a gente não conseguiu apurar e nem ninguém divulgou também os valores dessa negociação. Mas é um atleta que tem contrato lá em Minas Gerais, então naturalmente se o Fluminense for adquiri-lo, vai ter que pagar algum valor ao Atlético Mineiro. E isso, claro, pesa muito na hora da gente fazer uma análise, se é uma boa ou não contratação para o Fluminense. Inclusive, aproveita e joga a pergunta para você que está aqui assistindo. Otávio, é um bom reforço para o Fluminense ou o tricolor pode buscar peça melhor no mercado? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E o treino de hoje do Fluminense reservou à torcida tricolor uma boa e uma má notícia. Vamos começar com a boa notícia, porque o Samuel Xavier, que ficou de fora dos últimos jogos do Fluminense, desde aquele jogo lá contra o Boa Vista, né, que ele até faz o gol de empate, o Mano Menezes fala na coletiva, fez uma inversão dele com o Hércules, o Samuel veio para o meio e o Hércules para a lateral, porque o Samuel tinha sentido um probleminha físico e não teria condições, né, de correr na bola longa que o Boa Vista lançaria. Então ele faz aquela inversão, o Samuel, por estar jogando no meio, aparece na área para finalizar e empatar aquele jogo. Ficou de fora um tempinho ali do Fluminense, mas apareceu normalmente no treino de hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, e isso dá um sinal de que ele pode estar muito próximo de retornar aos gramados. Vale lembrar, o próximo jogo do Fluminense é somente no domingo, contra o Nova Iguaçu, às 4 da tarde, no Maracanã. Então tem aí 5 dias, né, para o Samuel Xavier tentar se recuperar 100%
para estar em campo nessa partida. Caso não se recupere, Guga será o titular, assim como foi contra o Vasco e contra o Flamengo. Então essa é a boa notícia, Samuel Xavier parece estar se recuperando para poder ser mais uma opção para o treinador Mano Menezes. Por outro lado, tem a situação do Thiago Silva, o tricolor que prestou bastante atenção no Fla-Flu, vai reparar que ele saiu ali no intervalo, né? Ele sentiu um problema no pé esquerdo, acabou deixando a partida. No segundo tempo jogou o Freitas ao lado do Inácio, inclusive os dois fizeram uma atuação muito boa, sobretudo o Inácio, né? Que é um cara que eu tenho bastante críticas aqui, mas gostei muito do jogo que ele fez contra o Flamengo no Fla-Flu, excelente partida. O Thiago Silva teve esse problema no pé esquerdo e novamente não treinou, segue afastado, fazendo um tratamento ali para tentar recuperar desse probleminha. Vale lembrar, né, o Fluminense não se manifestou oficialmente sobre a situação, então não publicou se o Thiago Silva tem uma lesão, se não tem, se são só dores, o que está acontecendo de fato com o nosso monstro. Geralmente, né, antes da partida, o Fluminense divulga um press kit, né, que é um material que eles divulgam para a imprensa, e lá, quando o jogador não atua, eles botam um motivo. Então, caso o Thiago Silva não tenha condições de jogar no domingo, o Fluminense naturalmente deve colocar no press kit, que é um problema ali de talvez no pé esquerdo, no tornozelo, a gente não sabe, né? Ele teve uma lesão de tornozelo ano passado, até por isso que eu cito tornozelo aqui. Mas, de maneira oficial, até o momento, o Fluminense não divulgou qual seria o problema do Thiago, se isso é uma coisa mais preocupante, se ele vai ficar alguns jogos de fora, ou se é uma coisa mais leve, está sendo preservado, e se vai ter ou não condições de jogar no domingo contra o Nova Iguaçu. Claro que o Thiago Silva faz muita falta nesse time do Fluminense, a gente viu, né, meteu o gol contra o Vasco, ele comanda a zaga tricolor, é um pilar dessa equipe, a gente fica na torcida para que ele retorne o mais rápido possível a poder estar em campo com a camisa do Flusão. Torcedor tricolor, eu quero que você comente aqui embaixo. E aí, Otávio, boa contratação? Samuel Xavier retornando. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo pra gente trocar sempre aquela ideia, combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.